Alô, meu amigo da Paiquerê, amigo da 91,7, mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião Especial. Mais uma vez, muito obrigado a você que está ligado na 91,7, a você que já está acompanhando com som e imagem através do YouTube, Paiquerê 91,7, e você também que está através da internet do portal Paiquerê, o paiquerê.com.br. Estamos aqui mais uma vez, já agradecendo a sua atenção, o nosso Lino Ramos ao nosso lado aqui. Tudo bem, seu Lino? Tudo bem, JB? Um bom dia a todos, um bom final de semana de carnaval. E é interessante aproveitar este momento do carnaval, a maior festa popular do Brasil, né? Talvez não na região sul, mas em grande parte do Brasil. É uma festa que realmente pega todo mundo. E para falar não só de carnaval, mas de cultura, que a gente precisa tanto. Exatamente, e por isso a gente agradece o secretário de Cultura, Bernardo Pellegrini, está aqui conosco para participar hoje do nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial. Muito obrigado, Bernardo, pela sua presença. Obrigado você, JB, Lino, aos ouvintes da Paiquerê. É uma alegria estar com todos vocês. Tá certo. E o Bruno Guerin, que é jornalista, é produtor cultural, é cineasta. Muito obrigado pela presença aqui, nos honra muito. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Bom dia. Bom, a gente conversava com o Bernardo antes de entrarmos aqui, lembrava de velhos tempos de Londrina, velhos tempos da antiga TV, antiga... Você é de Londrina, Bernardo? Eu nasci a 4 quarteirões daqui, no 573 da Rua Pará, JB. Aqui na Pará? Na minha região, é que eu sempre fui daqui. A gente sempre, assim, eu lembro que até com o pessoal colocando paralelepípedo na rua ainda, criança, né, a Concha já construída, né, eu sou de 58, né? Então é uma alegria, assim, a gente acompanhou a vida da cidade ano a ano, pulsação. Passei um tempo fora, um tempo da infância apucarana, fui para São Paulo estudar, passei 10 anos trabalhando em jornalismo, nos veículos de São Paulo, né? Aí retomei para assumir a Folha de Londrina, quando eles lançaram aquele jornal novo deles, e não fui mais embora. Que coisa, tá bom. E o Bruno, é de Londrina, Bruno? Eu só não nasci aqui, mas vivi aqui a vida inteira, nunca morei, né? Entendi. Tenho 41 anos quase agora, de Londrina já. Entendi, eu estava vendo aqui, produtor cultural, jornalista, cineasta, quer dizer, entrou aí nessa trilha da cultura. Exatamente, é. Desde 2003, a gente fundou aqui no Arte, que é o Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina, e aí desde então não parei mais, só trabalho com isso, basicamente. Perfeito, estamos com londrinenses aqui, certeza. né? Fala um pouquinho, eu acho que é importante isso, Bernardo, a estrutura da secretaria. A estrutura da secretaria, JB, é uma estrutura em construção. Você sabe que esse ano, 2023, a gente está comemorando os 20 anos do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que eu tive o privilégio de implantar quando fui secretário pela primeira vez, no ano de 2000. E de lá para cá a gente tem um outro cenário. Eu vejo o Bruno falar, né, que 41 anos de Londrina, mais de metade da vida dele vivendo como profissional da cultura, e a gente sabe que essa estrutura não existia. Para a minha geração, por exemplo, a gente teve que cavar esse espaço. Embora Londrina sempre tenha tido uma estrutura de vídeo, de áudio invejável. A gente produziu uma das poucas cidades do interior do Brasil a produzir uma novela ao vivo, a produzir rádio, telenovela de rádio ao vivo. Claro. Então, tudo isso você imagina que formou uma geração de comunicadores. Eu lembro do Oswaldo Diniz, lembro aquela geração toda. A Folha de Londrina, o grande jornal, a Paiquerê, grande emissora de rádio. Quer dizer, assim, foi um pool, né, empoderado, inclusive, que contribuiu muito para as grandes conquistas de Londrina. Universidade, IAPA, tudo isso só existe porque todo mundo se organizava, se reunia e ia fazer essa reivindicação em Curitiba. A gente tinha esse apoio. Mudou muito a situação de lá para cá. E a gente, até o ano de 2000, a estrutura da cultura era desenvolvida pela divisão de artes da Universidade Estadual de Londrina. Quando a universidade foi instalada nos anos 70, exigia-se, né, pelo acordo MEC-USAID, que tivesse um trabalho de extensão, pesquisa, ensino e extensão. Então, a UEL já nasceu com essa pegada comunitária, já nasceu distribuindo teatro, dança, mas até 2000 essa era a estrutura que nós tínhamos, não existia uma política pública de cultura aprovada por uma Câmara de Vereadores.
Constituímos isso no começo dos anos 2000 e de lá para cá a gente vem organizando a secretaria. Temos problemas, sim, porque com o tempo passa, funcionário se aposenta, a gente está sem concurso público já há algum tempo, né? Mas a gente se desdobra, as pessoas ali têm um envolvimento na cultura, não é um trabalho simplesmente profissional, as pessoas têm uma percepção de missão, né? De levar essa chama, de levar os benefícios, né? Pedagógicos, culturais, que a cultura traz. Então, a gente tem lá uma estrutura de 4 diretorias, uma diretoria de incentivo, uma diretoria de patrimônio, uma diretoria de ação cultural e as bibliotecas, que tem a biblioteca pública, que fez 70 anos no ano passado, comemoramos com glória o ano inteiro, uma grande atividade, né? Agora, em 10 de março, vamos estar inaugurando 2 novas salas, nós já temos a sala Londrina, agora vamos ter a sala da negritude, vai ter a sala indígena, né? Com livros especializados, com espaço para eventos, e para fechar com chave de ouro o 70º da biblioteca. Então, temos uma estrutura pequena, mas um orçamento bem enxuto, JB. O orçamento de Maringá, por exemplo, é quase o dobro do nosso. O nosso orçamento se equipara a Cascavel, a Maringá, a Ponta Grossa, que são Foz do Iguaçu, são cidades com população menor. A nossa diferença é que, basicamente, quase metade do orçamento, você tem 1/3 do orçamento, é investido em fomento. Né? As outras secretarias têm estrutura, mantém um teatro, que é caro, mantém uma equipe boa, mas não tem fomento. Eu acho que Londrina é a cidade do país, Bruno, proporcionalmente, que mais investe na produção dos artistas, da comunidade cultural. Então, esse é o que eu fico feliz vendo o Bruno hoje, profissionalizado. Nós temos gente profissionalizada em todas as áreas. Os meninos do grafite, JB, começaram 20 anos atrás fazendo oficina, hoje são pequenos empresários fazendo franquias, grafitando franquias no Brasil inteiro, virando tatuadores, montando clínica de tatuagem. Alçando voo. Alçando voo e gente que não teria uma oportunidade no mundo convencional do aprendizado, da educação. Fazem oficinas, vão por conta própria com talento, com vontade, com desejo e se constituem como artistas, se profissionalizam e ganham a vida trabalhando na cultura. Ô Bernardo e Bruno, a gente sabe mais nas antigas, o setor cultural era visto, né, com preconceito. Se alguém falasse que ia ser um empreendedor cultural, nossa, vai ser vagabundo. Né? E daí mudou bastante, graças a Deus, este conceito, a maneira de ver. O Promic, por exemplo, na avaliação de vocês, foi um divisor de águas? Bruno? Com certeza. Eu acho que eu costumo dizer para o Bernardo que eu sou filho do Promic, assim, né? Acho que se não tivesse naquele momento o Promic para dar esse pontapé inicial, no nosso caso, da atividade audiovisual, que é uma atividade muito cara, né? A gente fala que é a 7ª arte, porque ela reúne todas as outras. É uma atividade muito complexa, muito cara, muito sofisticada. Se não tivesse o Promic para a gente começar a trazer as oficinas, trazer os grandes cineastas, para a gente começar a aprender com eles e produzir os nossos materiais aqui, eu acho que eu não estaria hoje aqui falando e nem teria tido todo esse know-how acumulado e não teria me profissionalizado, acho que sem esse incentivo, assim. Então, eu costumo dizer que a gente é filho do Promic, sem o Promic, acho que não existiria a nossa atividade profissionalizada do jeito que ela está hoje. E acho que o Promic exatamente essa é a finalidade do Promic, não é? Quer dizer, você pegar talento ou você procurar, claro, às vezes vai errar, não vai dar o resultado esperado, mas eu acho que essa é a grande finalidade, né? Exatamente, JB, a gente costuma discutir, debater, na Constituição do Promic, a gente teve que enfrentar o Legislativo, quer dizer, a comunidade artística, não lugar nenhum tem essa não pegada, não tem lobby, né? E não tem uma compreensão, né? As câmaras legislativas, geralmente, elas representam uma base popular, né? Que às vezes não tem tanto contato com esse segmento, com esse setor, então você tem que construir um diálogo. Mas o papel que a gente consolidou no Promic é que política cultural não é para artista, JB. Política cultural é para o contribuinte, para a população, é para o cidadão. Então, toda a estrutura existe para que ele tenha acesso aos benefícios que a cultura traz. Não é para viabilizar artista, embora, naturalmente, isso aconteça, porque os investimentos, mas tem um direcionamento. Né? Por exemplo, antes do Promic, a gente tinha um festival de teatro, Filo, que foi o grande incentivador, a Nietzsche Jacon, né? Grandes incentivadores do começo de tudo ali, né? O Délio César, aquela geração toda, né? Dos
dos movimentos dos anos 60, os festivais de música no Vitorino, no Vitorino não, no Colossinho. Então, até o ano de 2000, a gente tinha 2 festivais, né? Você pega agora, nós temos um festival de cinema, nós temos um festival de hip hop. Agora, esse janeiro, a gente já está abrindo hoje, sábado, no Museu Histórico, uma exposição com as litografuras do Paulo Mentem, maravilhosa. Já tivemos um festival de hip hop, estamos colocando o bloco na rua com o carnaval agora, a partir desse domingo. Então, você tem um festival de cinema, tem um festival de hip hop, você tem um festival de artes gráficas, a Dobra, você tem um festival de contação de história, você tem... Então, assim, é um leque de grafite, é um leque de 12 festivais. Esses festivais, no caso, por exemplo, do audiovisual, que começou aqui no Arte, começou no Promic. Esse ano, a Lei Paulo Gustavo, uma lei nova, vai trazer 4.300.000 para Londrina, para investimento em audiovisual. Já fizemos uma coparceria, o secretário anterior, o Caio Cesário, fez uma grande movimentação, porque ele é da área de audiovisual, tinha acesso trazendo uma parceria de 5 por 1. O Londrina investiu R$1, a Ancine investiu 5. Então, para cada um, a gente trouxe 5, vieram quantos? Quase R$2 milhões para a cidade. Então, não só é um formador, um qualificador, porque nós estamos fazendo grandes produções, Rodrigo Grota ganhando prêmios lá em Gramado, os nossos cineastas se colocando no mundo inteiro, porque é essa a indústria da juventude. E eu acho o seguinte, quando a gente fala em cultura, quer dizer, há esse incentivo à secretaria, mas também nós temos as iniciativas que são privadas, não é? Você falou de festivais, você vê o Zé Mário Tomal com o Festival de Corais, não é? 25 anos, quer dizer... Festival de Blues do Kiko Josolino. Festival de Blues do Isso, Kiko. exatamente. Não pega um dinheiro do público. Outra coisa que a gente começava a falar aqui, que hoje já não tem mais da forma como tinha, nós falávamos de fanfarras. Exatamente. Não é? Pô, é cultura, isso é cultura. O tempo do Marista, você, Bruno, também que participou. Você foi um fanfarreiro de primeira linha, não é? Você sabe a importância que tem na vida de um jovem, participar de um grupo, fazer coisas coletivas, aprender a trabalhar com a autoridade do outro, a respeitar a melhor ideia. Quer dizer, isso você não aprende na escola. E o contato com a arte, né? Já no começa contato, ali. Exatamente. É como o esporte também oferece esses benefícios, né? Você não fala nada, você fica 90 minutos jogando bola sem dizer 3 palavras, é tudo, são códigos, né? Então, a gente aprender a dominar esses ritos, né, é muito importante. A pessoa aprende, fazendo teatro, ela aprende a falar, ela aprende a se comportar, ela se desinibe, ela perde o medo de falar em público, que você sabe, JB, que é o maior medo humano, depois de andar de avião da altura, é falar em público. Não, mas eu devia ter o quê? Talvez uns 15 anos ou menos, e houve um evento aqui em Londrina de diálogos para você aprender a falar, se comunicar. E era através de... juntavam 2 pessoas, escolhiam 2. Eu lembro, meu irmão me levou, foi a primeira vez, com o Sinésio Magazine também, que o Sinésio Scudeler. Ele tinha uma dificuldade para falar terrível, e eu também. Lojas Lodge. E olha, um negócio assim impressionante. E olha o que deu, aquilo pois deu nisso. Você vê que coisa, né? nunca imaginava isso. Os grandes comunicadores que o Brasil tem. Eu acho que, complementando também essa questão do preconceito, acho que hoje a gente tem mostrado por A mais B, assim, que a atividade econômica da cultura, ela é muito grande, assim, a gente supera o PIB da indústria farmacêutica, por exemplo. E aí, eu trabalhei com incentivo fiscal, assim, a gente tem incentivo fiscal federal para todas as áreas. A Rouanet, que é a mais falada, ela é 0,5% do incentivo fiscal federal. É a única que tem contrapartida, é a que mais gera posto de trabalho por real investido, é a que mais gera imposto de retorno para o Estado por real investido, é a que tem contrapartida. Você dá isenção fiscal para uma indústria de automobilismo, ele não vai te dar as ambulâncias, mas o projeto cultural tem que dar uma cota para as escolas, tem que fazer uma contrapartida, uma oficina. Então, assim, está provado por A mais B que é uma economia limpa, sustentável, que gera muita riqueza para o país. Então, assim, turismo e cultura pode ser a salvação para a nossa economia. Então, isso é uma coisa que precisa desmistificar na cabeça das pessoas. Então, a atividade cultural, ela
contribui muito para a economia, e gera muito posto de trabalho. Na Então isso é uma pandemia, coisa que a gente tem viu debatido muito. Assim. Na pandemia a gente viu isso, falou assim, cultura para quê? Cultura para quê? Todo mundo ficou em casa vendo televisão, filme, novela, lendo livro, quer dizer... Ouvindo música. Ninguém vive E sem isso aí mais. as apresentações, né, dos... Live. E são números impressionantes. Assim, a isenção fiscal federal da cultura é 0,5% da isenção fiscal federal do Brasil. Então, assim, os outros 99,5% vão para outras atividades que não dão retorno quanto a cultura dá. Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar sempre, porque fica o preconceito, o povo fala muito sem saber, né, dessa questão da isenção fiscal, que é um dinheiro que ela nasceu com o propósito de fazer isso que a Ancine faz, mas assim, do ponto de vista do mercado, então a Lei Rouanet, quando ela nasceu, é artigo 26, que é o seguinte, era um incentivo para a empresa colocar dinheiro na cultura. Então, ela fala assim, ó, se você botar 3, eu abato 2. Né? Então, o outro 1 é dinheiro também na economia da cultura. Então, assim, foi se criando muita falação, sem saber, na verdade. Então, você tem isenção fiscal para todas as atividades, nenhuma é mal falada quanto a nossa é a que mais dá retorno para a sociedade. Então, essa coisa da economia da cultura é uma coisa que a gente precisa bater muito. Assim. As pessoas precisam saber disso. O tanto que isso circula na economia, a cadeia é muito grande. Eu gostaria de acrescentar, Bruno, por exemplo, que a gente fala de Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei de renúncia fiscal. Então, você dá para o empresário o direito de não pagar o imposto, em troca, ele financia projeto. Londrina, a gente tem muita dificuldade de acessar os empresários, porque o empresário, em geral, não gosta de lidar com Receita Federal, por conta de... É sempre problemática essa relação. Eu estive com o deputado, na época, deputado Alex Canziani, hoje na presidência da CODEL. A gente fez um levantamento preliminar, a Londrina paga mais ou menos 25 milhões de reais de imposto para Brasília que poderiam estar sendo revertidos em projetos para a cidade. Então, JB, falta muito ainda para a gente constituir uma cultura realmente de parceria, né? No momento, o que é seguro e líquido são os fundos, né? E a gente está recebendo com muita alegria essa retomada do Ministério da Cultura, porque tudo isso que o Bruno está falando dos preconceitos em relação à carreira do artista, né? Dos preconceitos em relação ao investimento público em cultura, né? Ah, você não tem médico porque tem teatro. Não é verdade. Não é? Uma coisa não substitui outra. Eu acho que talvez alguma crítica, não desse tipo, né? Mas alguma crítica na Lei Rouanet é que às vezes determinado tipo ou de profissional ou de estrela que não precisaria, então, de repente, mas aí tem uma explicação no caso, é o seguinte, essa lei de isenção fiscal, lei é acesso universal, né? Por ser lei, então você não pode falar, você é famoso, você não pode, você cria mecanismo e você tem instruções normativas que você vai balizar esse regramento. O que acontece na prática é que a lei é para todo mundo. Quem consegue acessar é quem é mais famoso. Porque o dinheiro é privado. Então o problema não é o mecanismo. O problema não é o mecanismo. Mas tem distorção. É isso. É o empresário quem direciona? Exatamente. Como é o empresário que direciona, ele não vai investir no meu projeto, que é lá numa comunidade, que ele quer que a marca dele apareça. Então ele vai investir no sujeito que é famoso, que é mais midiático. Mas o problema não é... Só que era um tripé. Era assim, era lei de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet, o Fundo Nacional de Cultura, que é exatamente para direcionar para esses projetos que não tem esse viés comercial, e o FICART, que nunca foi estabelecido. Então, nasceu com esse tripé, só que o único que ficou em pé foi a lei do mercado, da iniciativa privada. E aí, por conta do direcionamento... Então, essas distorções todas têm razão. E aí esvaziaram o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, que serviria para fazer esse contrapeso. Eu tenho a impressão que não foi para a Cláudia Raia, mas foi para o meu projeto aqui na comunidade. Isso aconteceu por várias questões. Mas não é um problema do mecanismo. Entendeu? Entendi. Mas é o que disse o Bernardo, talvez encontrar um meio de evitar precisa isso. aprimorar permanentemente, porque você veja o seguinte, se o Kiko Josolino, por exemplo, que é um grande instrumentista, um grande produtor cultural, uma pessoa magnífica, um grande amigo meu, ele não acessa dinheiro público. Ele vai e vende para empresários, para eventos, para convenções, faz um festival magnífico, traz atrações fantásticas, sem um tico de dinheiro
poder público? Articulação empresarial. Por quê? Porque ele tem um produto muito bom para vender. Mas eu falo, e os velhinhos da Folia de Reis lá, que só tem os 6 grupos de Folia de Reis do Norte do Paraná que sobraram da nossa infância, que você via aquilo lá, explodia, parecia pipoca, para todo lado tinha. Hoje tem 6. Se não tem investimento público na memória, no padrão, aquilo não dá dinheiro, né? Então você tem uma obrigação de Estado, né, de incentivar, de valorizar esse tipo de manifestação. E são muitas, né, né, nesse perfil, né, que não geram dinheiro, eles geram valores e nem só por isso merecem menos, né? O PROMIC é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura e, claro, o Bernardo pode depois, sem prejudicar, sem escolher um em detrimento do outro, falar de alguns projetos, mas o Bruno, por exemplo, ele pode explicar o Festival de Cinema aqui no Arte, se eu não me engano já está na 12ª edição. 25º. 25º. Qual foi a entrega e quantas pessoas já se envolveram trabalhando, por exemplo, nesses 25 anos? Centenas e centenas de pessoas, né? E ainda a gente faz muita oficina, né? Também. Então, assim, nosso processo de formação, que tem muitos anos, foi tudo incentivo do PROMIC. E aí, na pandemia, mais ainda, que a gente ampliou isso para o Brasil inteiro. Então, a gente conseguiu, com o incentivo local, fazer uma formação nacional, porque a gente fez online por conta da pandemia. Então, assim, a gente tinha centenas de inscritos que a gente tinha possibilidade de ofertar grandes nomes da nossa profissão, da nossa atividade audiovisual, dando curso de uma semana totalmente gratuito na internet. Então tinha gente do Brasil todo acessando. Isso foi, a pandemia foi gerou isso também. Absurdo de Festival multiplicador, o efeito multiplicador que teve. Então, além de formar muita gente na cidade, a gente conseguiu formar gente de fora também. E formar público também. Além das oficinas, a gente tem sessões gratuitas, sessão para as crianças. A gente tem um projeto que chama Aqui no Cidadão, que todo ano, com o apoio da iniciativa privada, da Aviação Garcia Brasil Sul, do Supermercado Viscardi, não sei se posso fazer propaganda aqui. Claro, tranquilo. Todo ano eles cedem os ônibus, a gente busca as crianças nas escolas, porque a gente tem lá uma sala de cinema que fica reservada para a gente durante o período do festival, 10, 15 dias, uma semana. O que a gente faz? Durante a tarde ninguém vai no cinema, está todo mundo trabalhando, então não posso fazer uma programação para adultos. O que a gente faz? A gente põe filme infantil, busca essas crianças nas escolas, leva para dentro do cinema, dá uma pipoquinha e ela tem aquela experiência de uma sala de cinema, tela grande, sonzão, luz escura, sabe? Muitas vezes ela não tem condição, o pai dela não levou, porque hoje em dia é muito caro você ir no cinema, comercial, de shopping. Então a gente consegue fazer isso todo ano e a gente lota as sessões à tarde de crianças de escolas, todas as escolas da rede municipal. Mas olha, é interessante isso, né? A gente ouvindo isso. E quantos outros objetivos conquistados em Londrina dessa forma? Eu me lembrava agora do Rony Marczak, com a escola de música dele. E ele tem conseguido alguma coisa, quer dizer, ele tem a verba para aí gratuitamente ele... Exatamente. É uma coisa fantástica. E o Rony, ele acessa a Lei Rouanet, daí ele mobiliza empresários, ele tem esse dom, né, que ele vende o produto, que não adianta mais a gente só ser artista, se a gente não souber vender o nosso peixe também, JB, né? O artista, o moderno, contemporâneo, ele tem que saber fazer projetos, ele tem que ser um relações públicas, ele tem que ter uma equipe básica de rede social, né? Tem que saber o caminho das pedras. Exatamente. Se não souber, procurar quem sabe. Procurar quem sabe e ter quem sabe, né? Que nós temos que formar pessoas, formar gente, porque isso que o Bruno falou, do resultado é mas você imagina o processo, quantas pessoas aprenderam a arte finalizar, a cuidar do áudio, a cuidar do enquadramento, a ver qualidade de equipamento. Quer dizer, é uma indústria realmente do futuro, que o audiovisual está bombando no mundo inteiro. Agora, isso que o Lino falou do caminho das pedras, é isso o detalhe. Quando você falou de encontrar, não é, dentro da própria lei, retirar esses problemas, por quê? Porque no Brasil, infelizmente, é assim. Veja o caso da Cláudia Raia. Da lei eleitoral. A lei eleitoral. Do fundo eleitoral. Fundo eleitoral, bom, primeiro que, claro, a gente não deveria existir. Bom, mas se existe, principalmente para quem precisa, seria uma beleza. Mas quem é que fica? Virou instrumento de cacicagem. Quem é que fica com Virou o fundo instrumento eleitoral? de cacicagem. Então, em vez de ir para frente, anda mais para trás ainda. Né? Exatamente. Né? Mas a gente está bem animado, viu, JB, porque essa retomada do Ministério da Cultura, com a retomada da Secretaria de Estado, que o governador Ratinho Júnior também
reorganizou a Luciana Casagrande Pereira, que é uma tremenda secretária, foi supervisora na época daquela onda bolsonarista de novos rearranjos administrativos, de reforma nas secretarias, acabou com a cultura. Está voltando, a gente vai ter essas leis federais. O grande sonho, JB, é a gente ter um PROMIC nacional nesse sentido, ter um fundo e uma transferência de fundo a fundo, como a gente fez com o SUS. Você, londrinense da Gema, sabe, o SUS nasceu aqui. As primeiras postos de saúde nesse perfil contemporâneo nasceu pela iniciativa daqueles médicos sanitaristas da universidade, porque vinha da benemerência, e aqueles médicos lutavam por a saúde como política pública. Então, como é que faz para ter política pública? Tem que ter ambulância, tem que ter médico, tem que ter formação, hospital, posto. Constituiu-se um sistema, e esse sistema funciona irrigado pelo dinheiro que vem de Brasília, que passa pelo Estado, vem direto para o município. É isso que a gente queria para a cultura, e parece que é isso que a gente vai conseguir fazer com a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Constituir um fundo, um sistema nacional de cultura. As cidades estão se preparando. Londrina já tem o seu sistema municipal de cultura desde os anos 90 ainda, quando foi constituída a secretaria, né? Sempre aprimorado. Esse ano nós estamos fazendo uma nova reatualização da lei municipal do Sistema Municipal de Cultura, e estamos alinhados a Brasília e não vendo a hora de começar a ter esses investimentos. Esse ano a gente vai ter 5 milhões e 300 do PROMIC, mas vai ter mais 3 milhões e 500 da Lei Aldir Blanc e 4 milhões e 200 da Lei Paulo Gustavo. Números talvez eu tenha errado a infração. Então você vai ver que a gente vai praticamente triplicar os investimentos em fomento. A gente precisa agora, que é o esforço que nós estamos fazendo junto com o prefeito Marcelo, todo o apoio ali, para a gente reconfigurar a nossa estrutura, porque é uma estrutura que vai crescer. Como assistência social, quando virou a lei da assistência social, você viu o desenvolvimento que teve, você que acompanha as causas sociais todas, também, você viu o que aconteceu quando se tornou política pública e tinha recursos federais para investir nisso. Teve uma época que não tinha, que era cesta básica, que era que fazia-se o que podia, né? Hoje está sistematizado. Nós sonhamos que, a partir desse ano, a partir dessa retomada do Ministério, a gente vai ter o sistema único de cultura no Brasil. Tem uma coisa que aconteceu também, graças à pandemia, né? Essa desgraça da pandemia, mas devido à pandemia, a Lei Paulo Gustavo foi criada, foi sancionada e foi executada já, né, no primeiro ano. E aí o que aconteceu foi o Aldir seguinte... Blanc foi executada, a Paulo Gustavo primeiro ano. Gustavo agora. Quando a Aldir Blanc chegou, o máximo que a cultura, a política pública federal de cultura tinha chegado, na época lá do Cultura Viva, quando o Gilberto Gil estava lá no Ministério, que foi o maior de todos, o que alcançou, sei lá, 1.100 municípios. Com a Lei Aldir Blanc, o dinheiro da cultura chegou para 4.400 municípios. Então, essa coisa da descentralização é uma coisa muito importante também. Muito. O que acontece? Várias cidadezinhas do interior, de repente, viram, no meio da pandemia, tem um dinheiro chegando aqui para a cultura, o que nós vamos fazer? Então, começou a organizar um sistema de cultura em lugares que a gente sempre falava, o dinheiro da cultura fica concentrado em São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei o quê. Eu acho que o aperfeiçoamento dessa lei veio para isso. Então, tem várias cidades hoje que, de repente, um dinheiro lá, no meio da pandemia, vai ter um dinheiro para a cultura. O que nós vamos fazer agora? Chama não sei quem lá do teatro, aquele rapaz, vamos organizar um sistema. Então, está se começando um sistema de cultura totalmente pulverizado no país, sabe? JB, eu quero adiantar para você, né? Esse ano a gente está comemorando 20 anos, então vou dar notícia em primeira mão. Nós vamos lançar um edital pela Secretaria de Cultura, não é PROMIC, é Fundo do Patrimônio Histórico, para celebrar esses 20 anos, como? Fazendo um grande levantamento do impacto que ele teve na economia, quantos quartos de hotel, isso que o Lino perguntou, quantas pessoas atingiu cada área, porque os projetos já contemplam, você tem que ter um quantificador ali para você ter o teu projeto aprovado, e nós temos fiscalização de cada um dos projetos. Você imagina, 20 anos, se você contar 100 projetos por ano, são 2.000 projetos, se a gente teve 4 ou 5 problemas de prestação de contas e que não deu para resolver, que foi parar na justiça, é muito, quer dizer, dá 0. Então nós vamos lançar esse edital e vamos tentar quantificar, valorizar. Por quê, JB? Porque o Brasil inteiro está constituindo secretarias de cultura para poder acessar o fundo, né? O prefeito, que antigamente nem ligava para isso, hoje ele chama lá o presidente da Câmara, vamos fazer a lei rápido, vamos criar o Sistema Municipal de Cultura e vamos entrar nessa brincadeira porque vai vir dinheiro. E aí, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Aí a experiência de Londrina vai falar alto, JB. Por quê? Porque nós temos teatro para cego, nós temos teatro para surdo, temos teatro para criança
criança com síndrome de Down, temos teatro para a terceira idade, nós temos teatro de rua, temos teatro para os catadores de reciclagem, aí você tem musicando nas escolas, um canto em cada canto, um final do ano, 800 crianças, 2 dias de palco no Ouro Verde, você tem lá espetáculos de dança envolvendo a cidade inteira, você tem os festivais, estou trabalhando agora para que a gente junte os festivais em dezembro, dessa potência, cada festival ter uma atração em dezembro para a gente fortalecer e consolidar essa ideia de Londrina, cidade dos festivais. Então nós estamos precisando de logística, de estruturação, né, de inteligência, nós temos um Conselho de Cultura recém-eleito e empossado, novo, com garra, com vontade, gera subsídios, um fórum de cultura, comitês de estudo, grupos de estudo de apoio para a gente. Então, a gente está numa situação boa, precisamos consolidar esse momento da vida cultural do país. Eu sei que muita gente, por exemplo, tem dificuldade, ou talvez por falta de informação, não entende o processo, né? E vocês estão falando aqui de novos investimentos, novas chances. O que vocês diriam para quem, de repente, tem uma iniciativa, pensa em desenvolver um projeto cultural, seja na área de artes plásticas, visuais, música, etc., o que ele deve fazer? Eu vou pegar essa para mim, porque isso realmente é uma demanda. Eu vou contar para vocês minha experiência pessoal como músico, primeira e única vez que eu acessei uma lei de incentivo, né? Ainda não existia o Promic, vivia como músico mesmo. Eu tive um espetáculo chamado Suíte Suja, quer dizer, era uma suíte que não era uma suíte clássica, era uma suíte popular, então eu usei essa palavra suja. E aí foi até o Alfredo Cury, falei assim, meu querido, como é que eu vou botar o nome na minha marketing de empresa, um negócio sujo, você me dá licença, né? E ele tinha completa razão. Mas nesse dia, por exemplo, eu vi uns meninos do hip hop batendo na porta e a secretária chamou a segurança, que eles tinham ido lá tentar pegar patrocínio também. Só que você vê o que é o preconceito, o que é, né? E era muito maior. Hoje a gente conseguiu superar muito disso. Aí que veio essa ideia realmente. Então, quando a gente lança o Promic, junto com o Promic, vem uma série de seminários, de palestras, ensinando a ler o edital. Nós temos uma incubadora de projetos da Secretaria de Cultura. Se a pessoa lá não tem menor... Por quê? Porque é injusto. O pessoal da universidade, o cara estuda, sabe escrever, sabe contextualizar, sabe tudo. Ele só não sabe fazer nada. Né? Vai lá, faz um projeto maravilhoso, aprova, mas o resultado não é tão grande quanto aquele projetinho pequeno do cara que quer fazer um espetáculo recuperando a obra do Tonico Tinoco nos distritos rurais. Seria lindo, mas não consegue às vezes aprovar. Então, e cada ano, realmente, as circunstâncias determinam muito também do que precisa. Os membros da comissão de análise mudam também, são voluntários, não ganham nada para isso, né? Trabalham muito, porque tem reunião da comissão permanentemente, qualquer mudança num projeto precisa de autorização da comissão, então tem que se reunir, autorizar, mudar a rubrica. É um sistema de licitação clássico, só que não tem esse nome. Agora, Bernardo e Bruno, locais em Londrina. Quer dizer, Londrina é uma cidade nova e normalmente você vê as cidades mais antigas, não é? Aí tem lá o seu teatro, tem lá o seu centro de eventos. Vai para Curitiba da inveja, né? Isso, exatamente. Não precisa ser só Curitiba, tem tantas cidades por aí, não é, mais antigas. E nós temos esse problema. Nós não temos, por exemplo, do município realmente algo assim. Nós temos Ouro Verde, que no final era um cinema particular, virou um templo da cultura. Iniciativa privada, nós temos o Mãe de Deus, nós temos o Marista, mas pouca coisa. E tem um pensamento, será, da gente conseguir, por exemplo, teatro municipal, esse já é um sonho, mas apesar de estar ali, aquele esqueleto, mas mais difícil, não JB, é? primeiro eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau com você, por quê? Você acompanhou todo esse processo, os festivais universitários, os jogos universitários, você vê como que funciona a gente trabalhar, porque não tinha nada, foi tendo, e ainda falta muita coisa, mas a gente sabe que trabalhando daqui 20 anos a gente vai ter muito mais. Então a questão é assim, que nós sempre investimos em gente. Londrina, naturalmente, investiu em pessoas, em talentos, e por isso que a gente é diferenciado nesse aspecto. Mas do ponto de vista físico, a gente é uma cidade pobre.
muito pobre, não é? A gente não tem grandes espaços, nunca investiu. Mesmo os nossos equipamentos, eles estão sempre defasados, sempre com um problema. Mas, que eu não quero ser um otimista inconsequente, mas nós temos boas notícias aí, JB. Por exemplo, o Museu de Arte que estava fechado, né? E o Zaqueu de Mello, que estava fechado, esse ano a gente consegue botar os dois para funcionar de novo. Porque a gente teve muita dificuldade na pandemia com o orçamento. O orçamento virou uma incerteza para todo gestor público. Vai dobrar a pandemia, vai dobrar o número de vacinas. Se não tiver dinheiro em caixa, como é que a gente vai fazer? Claro. Então, os orçamentos ficaram rigorosos e a gente sentiu um pouco o tranco desse rigor. É um momento novo e a gente está retomando, inclusive, o Teatro Municipal. Não posso anunciar nada de concreto, mas o presidente Lula já anunciou um programa de retomada de obras públicas, né? O nosso prefeito já esteve em Brasília para cuidar de outros assuntos, já cutucou aí para ver onde que a gente vai colocar o nosso, né? o nosso trenzinho ali, né? Então nós estamos com possibilidades. Estamos pedindo para o autor do Teatro Municipal uma readequação do projeto, que mudou muito. Tem material muito mais barato hoje, LED, material acústico, tudo. Dá para reduzir até em 20% o custo original do teatro. Estamos encomendando esse processo já para ter um orçamento e batalhar por uma emenda parlamentar, uma emenda de bancada, ou um grande programa do BNDES. Eu estou muito otimista na possibilidade da gente retomar essa obra que ia ser fundamental. Vai ser o maior teatro do Brasil, JB. Foi resultado de um concurso do Instituto dos Arquitetos do Brasil, foi um dos últimos, né? Exato. E tá lá, a maquete, o projeto é um projeto o grande teatro brasileiro. Não vai ter nada que se compare com aquilo. Então, vale a pena. Eu gostei do Vai Ser. Obrigado, Lino. Eu também gosto quando é afirmativo assim, né? Só que no nosso cargo, às vezes, você não pode falar que vai ser, porque depois não é, e você fica pendurado naquele... Poderia ter sido. Mas, né, Lino, pelo menos existe. Não, porque, olha, palavra de honra, nós, na nossa pauta aqui, nós deixamos o teatro ali como uma... Será? Para não dizer que não falamos... Mas dele. Agora, ó, o prefeito está em cima, isso aí é a primeira coisa, JB. Se eu não me engano, tem uma ideia também de deixar ele modular, né? Faz uma fase, já inaugura, depois arruma o recurso para fazer uma outra fase. Exatamente. E aí é mais possível de acontecer. Exatamente. Né? Vai construindo. Uma grande obra faraônica, então você faz modular, então faz uma sala, inaugura, arruma recurso, faz a outra sala. São 3 etapas, né? Você tem a primeira, um teatro de 700 lugares, com uma caixa preta, um black box, como eles chamam, né? Tem um estacionamento para 2.000 lugares, que já está praticamente, né, estruturado. Tem um pátio, onde seria o segundo teatro, um teatro para mais de 2.000 pessoas, né? E um pavilhão administrativo para transferir a Secretaria de Cultura para lá. Essa é a ideia original. O Tiago, que é o arquiteto que venceu o concurso, já está contatado. O Marcelo Benlati esteve lá no começo do governo, no escritório dele em São Paulo, já fazendo as primeiras tratativas, e nós estamos correndo para ver se a gente consegue orçar esse projeto até o comecinho do segundo semestre, para chegar em Brasília já com um projeto concreto para a gente retomar essas obras. Agora, o Moringão reformado também serve para algum tipo de espetáculo, o JB, você falou que nós temos dificuldade de espaço, mas o Moringão, fazendo 50 anos, foi a grande sala de espetáculos de Londrina. Se você pensar lá, eu vi lá o Globetrotters, o Roberto Carlos, Caetano Veloso, o Chacrinha. 35 anos da Paiquerê, nós temos fotos do Moringão. Merece um livro, minha gente, pelo amor. Olha, é uma coisa assim, foi uma coisa maluca, só que não podia fazer com chuva. Aí, né? Lino Ramos, você tem que fazer um livro com 50 anos, pro Promic, 50 anos do Moringão, pro Promic, que merece. Aceito. Eu lembro lá do Chacrinha, todo mundo na janela ver se conseguia pegar algum lance da Chacretes. O show do Raul foi um dos últimos, não foi, Lino? Exato. Tinha um segurança segurando ele atrás, porque ele não conseguia nem ficar de pé no palco mais, né? Então é história, ali tem história, patinação no gelo, Holiday on Ice, é o grande palco, fora as lutas, fora os campeonatos, fora o basquete, os grandes períodos. Agora, não havia um grupo empresarial aí, se eu não me engano, até era o Ratinho lá em cima, perto do aeroporto, que pensava também num centro de eventos, dentro de um conjunto? Isso são iniciativas todas que pipocam assim, e acabam se desfazendo, né? Agora, é importante lembrar que a história de Londrina, nós só temos a Casa da Criança, a gente só trouxe o Artigas para cá, porque tinha um grupo de 140 empresários na cidade que se reuniam permanentemente, né, ali no Júlio
Fugante, onde era a sede da Associação Italiana, e pensava uma cidade futurista. A Casa da Criança foi pensada como uma creche modelo. Se você entrar lá na sede da secretaria, você vai ver o mecanismo para instalação de cadeira odontológica, porque as crianças tinham tratamento odontológico. Isso em 1952. O caso do Cine Verde. Cine Verde era um grupo ligado ao Garcia. Era o Garcia. Não é? Que foi em 52, Pazarini, que foi vizinho, meu vizinho lá. Eu ganhava ingressos do Ouro Verde para assistir espetáculos de graça, que o proprietário era meu vizinho ali na Rua Pará, né? Então, é realmente essa primeira geração da elite londrinense, ela deixou uma herança muito grande, um legado muito forte. Você pega a Cacique, você pega todas, o próprio trabalho do Celso Cacique, merece um filme, viu, Bruno? É outro que está aí exigindo uma cinebiografia, porque foi um acontecimento na vida do Brasil, aquele homem, né? Então, e era uma geração assim, empreendedora, que não dissociava o negócio dele com a vida da cidade, né? Então acho que a gente assim o máximo de esforço de pertencimento e retomar isso, porque é muito importante para a cidade, né? Você vê, os Teatro Marício e o Teatro Mãe de Deus saíram da iniciativa de empreendedores, não foi pública. Nós entramos, é dinheiro público, é dinheiro do Ministério, mas foram iniciativas que até hoje aí. Então, são grandes espaços para que a vida cultural da cidade se desenvolva, né? Bom, a pandemia castigou demais o setor de eventos, aí, evidentemente o setor também de eventos culturais. Já foi possível recuperar, Bruno? Já vocês conseguem? Eu acho que agora já está superado, né? A fase da pandemia, tá todos os eventos estão aí. A cidade, fora os eventos incentivados, né? Quer dizer que a vida cultural da cidade é muito rica, né? A gente tem lá o canal da Secretaria de Cultura no Instagram, por exemplo, nas mídias sociais, que divulga as atividades culturais que não tem relação com o incentivo público, né? E aí você vê a quantidade de atividade cultural que a gente tem na cidade, é uma coisa de dar inveja a muita capital, assim. Então a gente tem muitos eventos privados que estão acontecendo a todo momento, né? Eventos musicais, festivais de todos os estilos. Então acho que após a pandemia a gente tem visto lá, todo final de semana, quando eles publicam a agenda, é uma coisa absurda o tanto de evento que está acontecendo na cidade. Então, Legal. assim, isso é uma coisa que essa função desse projeto, inclusive dessa divulgação, é porque a cidade precisa saber do tanto que está efervescente essa cena cultural da cidade, né? Porque realmente é de dar inveja a muita capital do país. Tem muita capital que não tem metade da atividade cultural que a gente tem aqui. E relacionado ou não com incentivo, né? Muito de iniciativa privada, muitas casas. E esse segmento foi herói nesse período, né? Porque ele segurou uma barra, muita coisa fechando. Eu vejo o Valentino, né? Praticamente 2 anos sem atividade, agora retomando aí, você não consegue entrar de tanta gente que tem nos eventos, né? Então, realmente é um momento de retomada. E eu vejo esse pessoal hoje, que já não são os jovens, né? Relembrando, fazendo, eu esqueci o nome do... Revival. Agora não... Hein? Flashbacks. Flashbacks, mas agora vai ter a Kalahari. Da antiga Kalahari. Agora, de novo, vai ter até, eu acho que o André, um dos filhos do Fiore. O André Fiore, é DJ. André Fiore, legal. A gente tem baile, o baile da saudade nosso hoje é a Jovem Guarda, né? Que os nossos pais tinham o Francisco Petrônio, o Carlos Galhardo. Hoje é o Roberto Carlos, né? Você fala em Jovem Guarda, quando eu viajava na época e punha minhas músicas, e gostava de músicas... Jovem, claro. Jovem, e os filhos bravos. Hoje você vai numa festa deles e toca. Ele tá tocando as músicas. Vocês sabem, tem um bar na cidade chamado Cativeiro. O nome, nossa, meu Deus, Maria. né? Um dia eu tava lá, começou a tocar umas musiquinhas dos anos 80, e tem um grupo lá que já dança aqueles passinhos lá, muito legal, passinho de break. Fazia tempo que eu não via aquilo. Impressionante como que disseminou tudo, né? Quanto tem grupo para fazer tudo. Só de rock and roll tem uns 30 tipos, eu já não consigo mais acompanhar, já faz tempo demais, já, né? As redes sociais mais ajudaram muito nesse sentido e ajudam ainda a disseminar. A divulgação, né? Eu acho que sim, né? Né, Bruno? É antes e depois das redes, com né? certeza, Eu ainda acredito muito na mídia impressa. Hoje em dia, eu já estou velho para os meus companheiros de trabalho. Eles falam, não, vai imprimir cartaz para quê? Fly. Agora é tudo na internet. Eu estou já superado por eles, assim, porque eu ainda tenho essa mania. Não, vamos mandar para gráfico? Eles falam, para quê? É só na internet. Então ajudou muito, né? Você fura muita bolha também.
Bom, Chega gente, em ó, vários nós lugares. estamos indo aí, passa muito rápido. Puxa E vida. vamos falar do carnaval. Aliás, Opa! amanhã, ontem até a gente recebia aquela informação, né? Já falamos hoje de manhã também no Jornal da Manhã. Havia aquela dúvida. Bom, sábado nós vamos decidir, se for chover, quem sabe mudar. Mas já decidiram ontem mesmo e vai ser então no Igapó. O que é que Não. você pode falar sobre isso? O JB, é o seguinte, o volume de chuva que está caindo... Aliás, vai ser no Igapó? Não. Sair do Igapó. Sair do Igapó e vai para o lá Jardim pra- Botânico, exatamente. Isso, exato. O volume de chuva está... E a previsão é de que ele não vai parar de chover até o final de fevereiro. Então, ali, o Igapó ficou um lugar que compromete o conforto e compromete principalmente a segurança. Porque daqui do jeito que está, se você colocar um caminhão de som lá, montar um palco lá, botar lá 20 banheiros químicos, você não consegue. E as pessoas andando, ia ser realmente uma situação muito difícil. Foi o próprio comandante Vilas, que, né, o coronel da Polícia Militar em Londrina, que sugeriu o Jardim Botânico. Que é roqueiro e músico. Ah, não, agora você... Eu vi umas tatuagens lá, será? Foi impressão Não, minha. ele toca até Metallica. Oh, brinca, Lino. Cada dia descobrindo uma nova, né? Você vê como que é cultura, né? A pessoa que Claro, tem convívio claro. com isso, ele sabe lidar com isso de um outro jeito também. O Coronel Vilas, ele sugeriu, e a gente tá com um grupo esse ano muito bacana na organização do Carnaval, JB. A gente tá com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente tá com a Cultura, a gente tá com a Codel, a gente principalmente com a CMTU, que faz o trabalho pesado, você sabe, né? Assim, na limpeza, na segurança, a gente está com a Guarda Municipal, a gente está com a Polícia Militar. Então, assim, tem tudo para fazer um carnaval nesse modelo novo, né, Bruno? Porque o carnaval, o grande dado novo na modelagem do carnaval brasileiro, que já é nossa maior tradição, como o Lino falou, a juventude voltou a brincar carnaval. Né? A gente já teve aqui no Londrina Carnaval de clube, que você lembra, os carnavais do Grêmio, Nossa. Antológicos. O Grêmio do Canadá. Canadá Country Club. Country. Aí você teve o carnaval lá da Vila Nova do Quadrado, lembra do Quadrado, que era o clube da negritude ali na Vila Nova, primeira escola de samba, Bafo da Jiboia, era aquela coisa, Pinduca passando livro, Tinha caixa. A Kroll, não é? A Kroll Kroll, era- exatamente, chamava o Quadrado, né? Associação Recreativa, né? E assim, era aquele esquema do livrinho guia, passava no comércio, pegava um dinheirinho, depois foi para a Metu, né? Fizeram um carnaval na Maringá, depois no Calçadão, depois quando eu fui secretário, levamos para o autódromo, fizemos um grande carnaval de escola de samba, conforme vai passando o tempo, depois teve carnaval de marchinha em praça, entra em crise, começa um outro modelo. Agora parece que o carnaval brasileiro se reencontrou com essa coisa do brincar o carnaval, que o desfile é um espetáculo magnífico para ser assistido, mas você não participa, você fica sentado, pulando lá na arquibancada no máximo, né? Então, essa é o valor dessa, e o Bruno Guerin com o bloco, por exemplo, da Babada, com outros blocos, o bloco do Bafo Quente, Rua Eclética, o bloco dos Brincantes, que é esse nosso programa Rede Popular de Cultura, a fábrica, que nós reimplantamos com exatamente dessa perspectiva de levar para toda a cidade os benefícios da cultura, não só mais para a nossa população central, né, como historicamente sempre foi, né, a gente avançar, toda essa meninada dos brincantes dos pratos vão estar lá também, e essa é um carnaval de brincadeira, um carnaval que você participa. Então, a programação fica mantida, a mesma programação que a gente teria ali no aterro, ia ser uma alegria sair aqui de frente da Paiquerê, né, que realmente virou um point na cidade, né, mas vai ser a mesma programação, das 14 às 16, concentração, vai ter o esquenta, os blocos ficam na avenida, ali na Avenida dos Expedicionários, né, com o trânsito... Então é formado na avenida. Ali, os blocos ficam ali, e no estacionamento interno, o palco. Então, são quase 2,5 km de trajeto, vai ter um cortejo das 16 às 18 horas, o pessoal brinca, pula na rua, o Bruno pode falar sobre o mini trio elétrico que Londrina está trazendo, o presente da cultura para a cidade esse ano, né? É novidade que ele que inventou. Aí chega lá, tem o palco, das 6 às 9 horas tem o grande show com o bloco do Bafo Quente. A companhia de ônibus
Das 18 Das 18, 6 da tarde, às 21 horas. às 21 9 horas. Aí dispersa até às 10 horas, aí acaba, aí está proibida bebida alcoólica, a todas a orientação, a gente está distribuindo para todos os canais de comunicação para o pessoal não levar vidro, para levar tudo em plástico, né? Para tomar cuidado com os excessos, né? Para onde procurar, onde ficam vai ter 2 unidades, 2 UTIs móveis lá para qualquer eventualidade, mais o SAMU de prontidão, porque o SAMU não fica parado em lugar nenhum, mas já de prontidão para ser acessado em um pouquíssimo tempo está lá, né? Então a gente acha que não só vai ter um carnaval limpo, pode chover, porque o piso, né? O pessoal está meninada, até acostumada a brincar na chuva em outros carnavais, né? Então a gente quer garantir conforto, segurança e qualidade para o nosso calendário artístico-cultural da cidade. Um carnaval de Londrina pode atrair muita gente da região. Como a gente falou aqui, o Bruno falou, um turista regional, JB, deixa $100 por dia numa cidade. Se você convence o cara que vinha trazer 100, se você falar, dorme lá num hotel e fica até amanhã, que amanhã vai ter um grande show de carnaval, não sei aonde, já são $300. Se ele está com a família, são $600. Então, você vai multiplicando isso pelo volume de turismo regional que a gente pode ter, e você vê o impacto que a gente pode, na nossa economia, então, turismo de compras, turismo de negócio, turismo cultural, conseguir organizar a gente, porque os dados estão lançados, mas a gente tem que ter logística, tem que ter união de todos os setores para conseguir fazer acontecer junto tudo isso, e reunir tudo isso aí. Eu sou otimista, acho que vamos ter um grande carnaval e também inaugurar um novo espaço para grandes eventos na cidade, Jardim Botânico. Pois pode ser, né? Mas fala do trio aí. A gente tá percebendo esse interesse aí da população desse tipo de carnaval de bloco, né? Então, hoje, você vai para São Paulo, tem mais de 200 blocos organizados na cidade, né? E aí isso tudo traz muito turismo. Eu conheço muita gente que se desloca. E no último carnaval que a gente realizou ali no Aterro, a gente fez com o trio elétrico também o cortejo. A hora que a gente chegou no Aterro, dizem que tinha 50 mil pessoas. Tem umas fotos aqui que é coisa impressionante. Então, assim, é muita gente. E só dessas 50 mil pessoas, eu sei de muitas que vieram de outros lugares, né? Então, reforçando aquilo que o Bernardo falou. Então, dessa vez a gente vai ter 2 blocos também, mais os projetos do Fábrica de Cultura, e aí a gente organizou um mini trio elétrico agora, né? Então, é uma carreta com som automotivo, então ela tem autonomia para poder se deslocar. E aí a gente vai ter os percussionistas, os músicos de sopro também, executando as músicas de carnaval e junto com o público descendo nesse cortejo até o palco do Jardim Botânico ali, onde vai ter então o público acompanha. O público acompanha esse cortejo, como a gente fez em 2020, que a gente saiu aqui do Moringão, desceu a Higienópolis, virou ali na Paiquerê e foi até o Aterro. Nesse aí, realmente, a hora que a gente olhou para trás, a Higienópolis estava tomada de gente. Então, lá no começo ali no começo da Avenida Expedicionários. Isso. A gente vai se posicionar por ali, vai fazer uma concentração ali, e a partir das 16 horas a gente desce rumo ao estacionamento. Então vai todo mundo se deslocar junto e fazer essa brincadeira de carnaval de bloco aí, que é o que o pessoal tem gostado. Entendi. Quer dizer, porque ali são 2 pistas, não é? De um lado, os blocos. Do outro lado, evidentemente, para passagem a dos Polícia carros, Militar, assim, a gente tinha definição de resolver até hoje, esse sábado, essa parada, essa questão, já sabe, porque a Polícia Militar monta um croquis, monta um esquema. Claro. Então, ali ficaria muito em cima da hora, né? Exatamente. Então, e também tem escala de trabalhador, você tem policial que pode, que não pode, já trabalhou semana passada. São os detalhes que as pessoas que veem o desfile não têm nem ideia do bastidor, da dificuldade, da luta que é para a gente poder oferecer essa oportunidade que é para a população, né, ter esse momento de descontração, que carnaval é fantasia, né, JB? A pessoa sai da realidade dela, cria uma realidade melhor para ela naqueles momentos, nos 4 dias de carnaval, pelo menos. Essa que é a nossa tradição, né? Fantasia, né? Alegria, a gente poder exercitar nossa corporalidade, nossa voz, as cores, a alegria toda, né? Então, realmente, estamos esperando que não sei exatamente tecnicamente como é que vai ser feito o bloqueio, a interdição das vias, mas ali não vai ter problema de deslocamento, porque você tem vivendas ali, o pessoal já pode tudo isso deslocar por ali, né? Acontece com chuva ou sem chuva? Acontece com chuva ou sem chuva. A meteorologia até tá anunciando, e tomara, estamos ainda na véspera, mas anunciando que amanhã é bem menos.
bem menos a possibilidade até de não termos chuva. Puxa, De termos aí o tempo, não vai fazer muito calor. Ia ser uma adesão de São Pedro, né? São Pedro vestindo o reinado de Momo, né? É verdade, é verdade. Tem mais algo? Bom, praticamente fora disso, a gente não tem mais nada não de carnaval, né? De carnaval já é Tem uma impressionante. programação extensíssima. Fala aí, Bruno. Tem muita festa acontecendo desde ontem. Em vários espaços da cidade tem muita iniciativa de carnaval acontecendo, também fora o carnaval de rua, né? A programação completa na página da Secretaria, só acessar a página da Prefeitura, clicar na Secretaria de Cultura, tem tudo lá. Vai ter os shoppings, são 2 sessões com o Plantão Sorriso. Hoje é à tarde, né? Lá no Boulevard. Isso, no Boulevard, depois no Royal tem também. No Royal tem também. Tem bailinho do Plantão Sorriso. Bailinho do Plantão, depois tem o matinê no Saborear, tem no Sesc. Isso tudo mais ou menos está organizado. Tá tudo lá no tem uma canal. programação completa, está lá no site da Secretaria de Cultura, no nosso Instagram, é só clicar. Tem festa para criança, festa para adulto, tem muita coisa acontecendo, de fato. Festas particulares, festas de clube, tem muita coisa acontecendo. Bom, e neste caso, a maioria desses eventos citados aqui é gratuita, né? Tudo gratuito. Não, eu acho que é tudo gratuito. Grande maioria é gratuito e alguns em clubes, em casas, chácaras, né? Que são festas particulares, mas é muita movimentação assim no carnaval, tem muita festa para todo lado. Muita coisa acessível. Muito bem. Bom, estamos quase em cima da hora já. Nem mas parece, eu acho que mas passa realmente muito rápido. Mas eu acho que interessante que a gente vê que vocês estão animados aí com o que vem pela frente, né, se não tiver ânimo, JB, realmente, é verdade. né? Em tudo, né, que a gente faz. Eu acho que o entusiasmo ele contagia, ele é fundamental para o start, para dar o pontapé. Depois vem organização, disciplina, responsabilidade, seriedade, né? Mas sem esse pontapé inicial é a alegria que traz, né? A vontade de realizar, a vontade de ver o resultado das nossas realizações. Eu acho que esse ano Londrina, o Filo vai retomar com tudo, depois de alguns anos com dificuldades enormes, conseguimos regularizar tudo, conseguimos aportar um dinheiro para eles, vamos retomar o Filo forte. Agora o festival de música vai ter 2 etapas, em julho já tem a parte pedagógica, e mais no final do ano a parte artística, né? As contações de história, realmente é um ano assim que promete muito para a gente. Balé de Londrina. Balé de Londrina realizando as suas performances, fazendo audições para trazer. A Secretaria de Educação licitou R$1,5 milhão para projetos socioculturais e esportivos nas escolas. Então, assim, essa energia está aí da FUNCAT, né, dando bolsas, mais de 120 bolsas para formação de balé clássico, são 10 anos, né? Então, nós estamos formando professores, nós estamos formando espectadores, a gente está toda a estrutura trabalhando para que cada dia a coisa ande mais um pouquinho, suba mais um degrau nessa escada aí. Que bom, que bom. Bom carnaval, muito obrigado pela sua presença, Eu Bernardo. que agradeço, JB. Você, Eulino, é sempre uma alegria, não é de hoje que a gente bate papo por esses microfones da Paiquerê, né? Então é uma alegria, de fato, sincera, a gente estar junto aqui, ajudando a divulgar o carnaval. Tá certo. Bruno Guerin, muito obrigado pela presença. Foi bom conhecê-lo e ver aí também, tá nessa linha de frente aí da cultura de Londrina. Obrigado, queria convidar todo mundo a curtir o carnaval com a gente. Amanhã, a partir das 14, lá no Jardim Botânico. Muito bem. Valeu, Lino Ramos. Valeu, JB. Um abraço a todos, bom final de semana e bom carnaval. Muito bem. Terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial de hoje, agradecendo a sua presença, desejando também um ótimo final de semana, um grande carnaval, né, para aqueles que gostam de carnaval ou para aqueles que podem, descansar, apesar de nós não termos o feriado total na terça-feira. Mas, na verdade, vai ser uma meia, o comércio aberto, mas não é todo aberto, é o que a gente diz, meio feriado aí. Mas muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Lembrando que a gente sempre repete esse programa na 91,7 no final da tarde. Hoje não vamos ter futebol, então às 18 horas na 91,7 você tem a repetição com som apenas do Paiquerê Rádio Opinião Especial. E para aqueles que quiserem indicar para alguém assistir o programa
com som e imagem, ele está e estará na íntegra no YouTube, Paiquerê 91,7. Aliás, todos os nossos programas estão lá. É só abrir, você vai encontrar todos os programas lá, tá bom? Muito obrigado, agradecemos o Samuel aqui, o responsável pelo nosso programa técnico aqui, a equipe do Marcão Careca, ao Luciano Magalhães na técnica, ao Tiago Sadal na central e a supervisão técnica do Wanderson Queiroz. A você, muito obrigado. A partir de agora, aqui na Paiquerê 91,7, a equipe total, equipe líder, com o nosso bate-bola. Um abraço.